A Gracinete entrou. Ok, meninas. Vamos lá, então. Então, vamos lá. A gente está estudando o livro O Poder para Mudar Sua Vida, de Rick Warren, tá? E hoje nós estamos no capítulo 9. Então, até agora, vamos fazer uma recapitulação. Nós estudamos os frutos, o fruto do Espírito, né? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade e bondade. E hoje nós vamos falar sobre fidelidade. Aí a gente pode pensar assim, né? Nossa, mas como é que eu vou assimilar mais isso? Na verdade, esse fruto, ele é singular. Pensa uma mexerica. Ela é uma fruta dividida em gomos. E cada, né, virtude do Espírito Santo, né? Ele é um gominho desse. Ou seja, essas características, elas são desenvolvidas juntas. Então, quando a gente anda no Espírito, a gente tem comunhão com o Espírito Santo, né? Tá ali andando com Deus, na vontade dele, a gente vai desenvolvendo, é um processo que nem uma fruta, né? Ela vai amadurecendo. E aí a gente vai desenvolvendo cada gominho desse do Espírito Santo. Então, a gente vai, né? Que são as características, né? Que Jesus veio nos ensinar, né? Como quando ele fala lá né, no Sermão do Monte, sobre como ser para o reino de Deus, ele sempre falava, porque o reino de Deus é assim, porque os filhos de Deus são assados, né? Então, essa característica é característica de quem está ali convivendo com Deus, porque conforme a gente convive, a gente começa a parecer mais com Ele. Todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas às vezes, por causa, né, da maneira que a gente vive, das coisas que a gente assiste, aquilo que a gente coloca como prioridade na nossa vida, muitas vezes a nossa natureza acaba ficando, né, corrompida. É como uma água. A hora que a gente olha para essa água e vê o reflexo dela, a gente está vendo como se estivesse vendo a Deus, porque nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Conforme essa água vai sujando, né, a gente começa a ver a imagem turva, uma imagem contaminada, mas isso não quer dizer que essa característica não esteja em nós. Ela só foi deturpada, né? Ela foi contaminada. Então, a gente vai falar hoje sobre fidelidade. O que é ser fiel? O que é ser fiel? Ser fiel é você ser leal, é aquela pessoa com quem se pode contar sempre, não só em determinadas situações, né? Tem gente que a gente só pode contar se a pessoa estiver envolvida nisso de uma maneira que ela também esteja ganhando algo em troca, né? Mas ser fiel é quando a gente pode contar com a pessoa independente daquilo que você pode dar, né, ou receber dela. E por que, né, que a gente tem que ser fiel? A começar porque Deus é fiel. E se nós somos feitos à sua imagem e semelhança, a gente tem essa natureza. E ele quer o quê? Que a gente se transforme, né, cada vez mais parecida com Cristo. E Cristo é fiel. Então, espera-se de uma pessoa, né, que representa a Cristo, a fidelidade, né? Na igreja falou bastante no domingo sobre sermos sacerdócio. O que é o sacerdote? É o representante do sagrado. É aquele a quem eu represento. Por exemplo, se você vai receber, né, um representante, ele vai chegar com uma malinha, ele vai falar, olha, eu vim, né, em nome da empresa tal. E nós somos representantes do sagrado. A palavra de Deus diz que é como se Deus fizesse um apelo através de nós para que a gente possa bem representar a Deus. Quando a gente representa, quando a gente vive de uma forma que agrada a Deus, a gente está representando o nome, a gente está honrando o nome de Deus, porque aquela pessoa sabe que você é uma pessoa que ama Deus, que vive conforme Deus espera que você vive, né? A gente pode ser uma boa propaganda ou uma propaganda ruim disso, né? A palavra de Deus diz que é raro um homem, né, fiel. Lá em Provérbios 26, né, capítulo 20, versículo 6, diz assim, um homem fiel, quem poderá achar? Né? Porque é muito difícil. As pessoas têm seus valores corrompidos, negociáveis, e dificilmente a gente encontra uma pessoa que seja leal. Então, a fidelidade ela é importante na vida cristã,
né? Lá em Salmos 33, versículo 4, diz: Ele é fiel em tudo o que faz. Então, a palavra de Deus é fiel, nunca Deus fez uma promessa que ele não tenha cumprido, né? E a palavra de Deus diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, que ele é imutável, né? Que a sua palavra, céus e terras passarão, mas a sua palavra não passará. Então, aquilo que ele determinou vai acontecer, né? Então, o fruto do Espírito não tem como a pessoa estar andando com Deus e dar o fruto errado, né? Se você pega uma pessoa que ela tem amor, alegria, né? Que a gente vê que é obra do Espírito Santo, dificilmente vai ser uma pessoa que engana, uma pessoa desleal. Ela vai ser não só com pessoas da igreja ou pessoas amigas, ela vai ser assim com todo mundo, tendo gente vendo ou não, porque quem que a gente está representando está vendo todas as coisas, né? E considerando que Deus quer que a gente seja a imagem dele e de Cristo, a gente tem que aprender a desenvolver melhor a fidelidade, né? E aí eu pergunto para vocês: você é uma pessoa fiel? Você é uma pessoa com quem as pessoas podem contar, né? Você tem pessoas com quem você pode contar? Se você pudesse fazer uma lista de algumas pessoas que você sabe que essas pessoas você pode contar, né? Seria uma lista grande, uma lista pequena? Você estaria na lista de algumas pessoas, né? Outro motivo que a gente deve procurar desenvolver a nossa fidelidade é que a Bíblia diz que o homem fiel será ricamente abençoado. A palavra de Deus diz, né, lá em Provérbios 28, 20, o homem fiel será ricamente abençoado. Então, se você pega uma pessoa, né, que é fiel a Deus, fiel, gente, não significa necessariamente aquela pessoa que não vai pecar, porque a gente vive no mundo caído e a gente está em santificação, é um processo, né? Mas, você vê, Davi era um homem que fez tanta bobagem, mas ele tinha um coração, né, ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele era fiel, ele fazia as bobagens dele, mas ele se arrependia, ele corria para Deus, ele reconhecia, né? Então, Deus não quer perfeição, né? Ele quer adoração, ele quer aquela pessoa que o ama, né? E Deus quer que a gente seja fiel em nossos relacionamentos e com os nossos recursos, tá? Nós vamos falar agora de 8 características para a gente desenvolver a nossa fidelidade. A primeira é: cumpra as suas promessas, né? Provérbios 25, 14 diz: como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não dá. O que é isso? Aquela pessoa que promete e não cumpre, aquela pessoa que está sempre falando que vai fazer alguma coisa e não faz, né? São aquelas pessoas que geralmente estão sempre devendo alguma coisa para alguém, não no sentido financeiro também, né? Mas aquela coisa de, fiquei de dar uma passadinha lá, não dei, fiquei de dar um telefonema, não dei, fiquei de dar, né, fazer uma visita, não fui, né? Então, cuidado com as promessas que a gente faz, a gente tem que tomar cuidado com os combinados, seja o que for. Se você sabe que não vai dar para cumprir, não prometa, né? Tem que cumprir a palavra, cumpra a sua palavra. Quando a gente é confiável, a gente não precisa ficar convencendo as pessoas de quem a gente é, né? Eu me lembro que quando eu casei com meu marido, a família dele já tinha um certo preconceito das ex-namoradas do meu marido. E a minha situação não era nem um pouco favorável para ela confiar que era amor, né? Porque eu vinha assim, bem coitada, assim, numa situação bem sozinha. Então, assim, tudo também levava a crer que podia ser interesse. E no começo eu tinha muito assim, como que eu vou fazer para provar que não é? Nananana. Quando eu comecei a andar com Deus, veio uma paz no meu coração dizendo: seja você quem você é. Não se importe de quando ela vai perceber isso. Só seja você, porque uma hora, gente, a coisa revela, né? Ninguém consegue ser por muito tempo aquilo que não é. Então, quando a gente é confiável, a gente não precisa ficar provando, fazer juradinho, né? Que nem quando a gente é criança, a gente faz o juradinho, né? Não precisa.
né? Não tem nada mais chato do que aquela pessoa que precisa ficar provando. Geralmente são pessoas que deram mancada, por exemplo. Alguém vai e mente para você, aí depois a pessoa vai falar alguma coisa, você vai achar que é mentira, porque você já experimentou da quebra ali da confiança. Então, seja uma pessoa confiável. Jesus diz que o nosso sim deve ser sim, o nosso não tem que ser não. O que passar disso vem do maligno, né? Então, assim, às vezes até a gente... Tem gente que fala assim, mas uma mentirinha branca, ou eu tô, né, eu tô brincando, né? Esse tipo de coisa não é legal, porque até a gente acaba caindo numas ciladas do inimigo para mentir, para passar por mentiroso, né? Eu sempre falo assim, ó, um erro a gente justifica, porque todos nós somos humanos, mas uma mentira não dá para justificar, né? Aí te faz já um mentiroso, né? Te torna um caráter corrompido. A minha chefe no trabalho, toda vez que ela me fala alguma coisa, né? Eu sempre falo bem a verdade, mesmo se nem florir muito. Eu sempre falo, nossa, esqueci, né? E ela adora, porque acho que a maioria das pessoas inventa, porque eu mandei e-mail, vocês não receberam? Porque eu fiz a ligação, você ninguém atendeu. Sempre tem uma escapadinha, né? Furou o pneu, isso aqui, eu já prefiro falar a verdade. Eu acho que a verdade ela é sempre, sempre a única opção, não é a melhor, é a única, né? Segundo, então, primeiro é cumpra suas promessas. Segundo, respeite o seu casamento, né? Nós estamos falando de fidelidade, não podia deixar de entrar essa questão do matrimônio, né? Numa cerimônia de casamento, as pessoas trocam alianças como voto de compromisso, né? Não quer dizer que aquilo lá vai tornar ela fiel ou não, mas aquilo lá sela um compromisso. Por que a Bíblia fala tanto de aliança, né? A Bíblia fala que Deus fez aliança com o seu povo. Então, a aliança, ela é um compromisso. Da mesma forma que a gente faz, Deus fez aliança conosco, o casal faz uma aliança de compromisso entre um e outro, né? Então, isso a gente está colocando ali, naquele momento, muita coisa da nossa vida que vai caminhar ali a partir daquele momento de uma forma diferente, né? E quando a gente fala da fidelidade no casamento, não necessariamente é só uma questão de adultério. Fidelidade no casamento é tudo aquilo que você coloca que for mais importante que o seu casamento, ele entra como uma infidelidade, né? Por exemplo, eu já vi gente que passa muito mais tempo no ministério, mesmo na igreja, e deixa a casa, né? Deixa o marido, que às vezes o marido não acompanha. Então, essa pessoa, ela tá deixando o primeiro ministério, o maior ministério dela, que é a casa dela, na justificativa que ela tá na obra, né? Igreja, gente, é evento, nós não estamos falando de Deus, estamos falando de igreja, né? Não compensa em trabalho, nenhum trabalho, nada justifica uma família desestruturada, né? Então, tudo que for mais importante do que o matrimônio, o casamento, ele entra como infidelidade no casamento. Seja futebol, os homens, né? Seja o trabalho. Tem muita gente que tem um casamento com o trabalho. O trabalho é sempre mais importante do que tudo. E ele ocupa o tempo do matrimônio. A gente precisa investir no casamento, assim como a gente investe nas outras coisas da nossa vida, né? E se essa hierarquia que Deus colocou é Deus, marido, filhos, né? Trabalho, igreja vem depois, porque é evento. Deus está em primeiro, mas depois vem o maridão, né? Para as coisas andarem em ordem, tem que ser assim. A gente não pode colocar trabalho em cima, nem em cima de Deus. Existe ali uma regra da felicidade, vamos dizer assim, né? Para a gente deixar as coisas em ordem. Então, se você quer desenvolver fidelidade, respeite o seu casamento, se dedique, né? Olha, quantas vezes, assim, meu marido tem um horário estranho de trabalho, assim, estranho porque ele entra muito cedo para abrir, então ele sai 4 horas, porque ele entra às 6, 7, né?
E é um horário que, às vezes, eu ainda estou na atividade, né? Busco meu filho só 6 horas, mas eu evito. Vocês podem ver que o nosso encontro aqui é sempre das 3 às 4. A partir das 4 horas, eu quero estar com ele. Eu podia estar fazendo 1000 outras coisas, mas eu quero estar ali. Às vezes ele está assistindo alguma coisa lá no quarto, eu estou lá na cozinha, eu falo, ai, depois eu faço isso, deixa eu ir lá ficar com ele enquanto ele está acordado. Deus gosta de quando a gente investe no nosso marido, né? Porque se depois dele Deus colocou para a gente amar os nossos maridos, ele se alegra da nossa dedicação. Isso vai voltar em bênção para a gente. Às vezes ele fala alguma coisa, eu fico meio assim, mas o fato de eu não querer levar em consideração aquilo para a gente não brigar também é uma forma de fidelidade. A gente olhar pelos olhos dele, tá cansado, tá estressado, tá com fome, tá com sono, né? E a mulher, quando ela quer, ela consegue evitar muita confusão. Né? A palavra de Deus diz, né, que uma mulher sábia edifica a sua casa, enquanto a insensata, com as suas próprias mãos, a destrói. A gente pode ser tanto ali a estrutura, como a detonação do negócio, né? Bom, então, primeiro, cumpra suas promessas. Segundo, honre o seu casamento. Terceiro, use os seus talentos. Em 1 Pedro 4,10, nós lemos que cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Né? Deus, ele deu para vocês algumas qualificações que são de vocês, que foram unicamente dadas a vocês. Alguns talentos, alguns dons, né? Ele investiu em vocês, na gente, né? E agora, ele espera um retorno, né? Por exemplo, se a gente deixa de cumprir, se a gente deixa de usar um talento e um dom que Deus nos deu, as pessoas estão perdendo por isso, né? A gente está deixando de abençoar a vida de outras pessoas. E Deus, ele confia, a parábola do talentos, ela fala muito sobre isso, né? Que um empregador entregou para os seus funcionários, cada um ele distribui um tanto de dinheiro, e quando ele saiu, dinheiro não, né? Talentos, né? Ele distribuiu talentos, e quando ele saiu, ele voltou, ele queria saber o que cada um fez com os talentos que ele distribuiu. Teve um que teve o mesmo, né? O mesmo que ele que recebeu, ele manteve. Teve outro que multiplicou, teve um que enterrou para não perder, e ele fala, né, aquele que não rendeu, até o pouco que ele tem, ele será tirado, porque ele não fez valer a pena, né? E a palavra de Deus diz que se a gente for fiel no pouco, ele nos colocará sobre muito. Como que ele pode confiar para a gente grandes coisas, se nas pequenas a gente não consegue ser fiel, né? Bom, a quarta, aproveite bem o tempo, né? Tempo, gente, é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. E a gente tem, todo mundo tem o mesmo tempo, certo? Todos temos a mesma quantidade de tempo, 168 horas por semana. Em Efésios 5, o versículos 15 e 16 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais. Em outra versão fala: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como os sábios, remindo o tempo. O que é remindo? Usando bem, aproveitando, porque os dias são maus. Então, o que a gente tem feito com o tempo, com os talentos que Deus nos deu? A gente está usando só para nós? A gente está desperdiçando? O que a gente faz pelo reino no fim do dia? Chega no fim do dia, dos meus compromissos, eu fiz alguma coisa pelo reino de Deus? Né? Eu pude desfrutar da presença de Deus na minha vida, ou eu passei o dia inteiro fazendo as coisas do mundo, chegou a noite, eu lembrei de Deus e aí eu quero que isso seja a prioridade na minha vida. Não vai ser, porque eu não estou dando espaço para que isso seja verdade, né? Tem 3 coisas que a gente pode fazer com o tempo: gastar, desperdiçar ou investir. Né? Você tem gastado o seu tempo, desperdiçado o seu tempo, ou tem investido o seu tempo? Né? Fidelidade é saber usar o tempo da forma certa, né? E 2 coisas desperdiçam demais o nosso tempo. Uma delas é culpa do passado. Ah, se fosse assim, ah, se eu tivesse feito assado. É você usar o seu presente, que o próprio nome diz, é um presente de Deus, com os olhos lá atrás, em coisas que não podem mais voltar, né?
E a outra coisa que a gente desperdiça muito o nosso tempo é se preocupando, porque aí a gente também está usando o nosso presente com os olhos no futuro. O que será que vai acontecer? Quando tal coisa acontecer? E se acontecer não sei o quê? Né? Eu me lembro quando eu estava esperando se saísse o green card ou não do Gabi, eu pensava muito, eu queria começar a pensar, e se não sei o quê? E se não sei o quê? Eu falei, que nada de si, não. Se for para ser, será. Deus conhece a minha vontade de ter ele aqui, mas seja feita conforme a vontade de Deus, eu não vou ficar aqui sofrendo, não vai mudar nada o processo, eu vou orar, como Deus fala, né? Apresentai a Deus sobre súplicas e ações de graça, suas petições, né? Confia nele, o mais ele o fará. Então, é entregar mesmo e não ficar com a cabeça lá no futuro, que a palavra de Deus diz que o que vai mudar a nossa vida, se a gente ficar preocupado, nenhum fio de cabelo na nossa cabeça vai mudar, né? Nada vai mudar se a gente se preocupar. A sua agenda, como que anda a sua agenda? Fale para Deus sobre a sua agenda, pergunta para ele se tem algo que você deveria acrescentar, né, no seu dia, ou alguma coisa que você deveria excluir. Se a gente pedisse orientação de Deus, né, e lhe dar a ele a liberdade de mudar os nossos compromissos, muitas coisas a gente evitaria, né, de passar que não fosse bom. Deus pode nos ajudar a fazer as nossas escolhas. Valorize o seu tempo, isso faz parte da fidelidade. Depois, fique do lado dos seus amigos, né? Cultive a lealdade pessoal, seja fiel aos seus amigos. Provérbios 17 diz que o verdadeiro amigo é sempre leal. Você é leal com os seus amigos? Eles podem contar com você, né? Eles sabem disso. Você já virou para os seus amigos e falou, você pode contar comigo. Se algum amigo seu estiver passando por dificuldade, faz ele saber que ele pode contar com você. E não é da boca para fora, porque ajudar dá trabalho, gente. É tempo, é investimento de tempo, que é a nossa coisa mais preciosa. Né? Mas você é muito melhor para quem dá do que para quem recebe. A gente passa a ter satisfação de ser usada por Deus para ajudar as pessoas, né? Depois, administre bem o seu dinheiro, né? Deus nos dá recursos também financeiros, e uma forma de ser fiel é saber lidar com esse dinheiro, né? Lucas 16:11, Jesus diz, se nas riquezas injustas, ou seja, desse mundo ímpio, não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Então, se a gente não sabe lidar com aquilo que é do mundo, que é o dinheiro, como que a gente vai administrar as riquezas espirituais? Uma pessoa que não tem um bom relacionamento com o dinheiro, que busca a qualquer custo, que dinheiro é o Deus da vida dela, não tem como essa pessoa administrar dons espirituais, né? Porque não vai conseguir lidar com isso, né? Não vai dar valor, né? Então, Deus diz que se a gente não for fiel, né, com as nossas posses materiais, não tem como ele confiar a nós recursos espirituais. Mateus 25:23, ele diz, foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Você tem sido uma boa administradora do seu dinheiro, né? Deus permitiu que esse dinheiro chegasse à sua vida. Faz parte do seu trabalho, do seu esforço, ok, mas Deus permitiu. Então, quando a gente até fala sobre a gente dar, fazer doação, né? Dar o dízimo, tudo isso, é que a gente está devolvendo para o ministério, né? Quando alguém visita, por exemplo, a Ibavira, é uma estrutura gigante, custa dinheiro. As pessoas ficam atrás de dinheiro o tempo todo. Por que que quando fala de dar dinheiro para a igreja, a gente acha ruim? Todo mundo quer ter um ar-condicionado, todo mundo quer ter, né, uma estrutura legal, mas e na hora de ser participativo, né? Precisa ser participativo. Deixa eu desligar esse WhatsApp, o negócio fica pitando aqui, peraí. Certo? Então tem gente que tem muita dificuldade nessa hora de abrir a mão. Lembrar das nossas premissas, né? Quando a gente fala das nossas premissas, é quando a gente dá o nosso melhor para Deus. Faça o seu melhor no trabalho, a fidelidade também, ela está em todas as áreas da nossa vida, inclusive no trabalho. Né? O sucesso, ele vem da fidelidade nas pequenas coisas que as outras pessoas desconsideram.
Por exemplo, tem muita gente que fala, fui paga para tal função, não vou fazer tal outra função, né? Mas a gente tem que lembrar, lá em Colossenses 3:23, que diz, tudo que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, o seu chefe não é o seu chefe. A gente tem que fazer as coisas por Deus. Quando eu escuto alguém reclamar do trabalho, falar mal do chefe, eu fico triste, porque eu penso, nossa, a pessoa teve uma oportunidade, está falando mal daquele que está, né, tá assim acima dele, é feio, não é legal, né? Seja quem for, a gente tem que pelo menos respeitar e não sair falando, né? A gente tem tido cuidado com as coisas que não são nossas. Outro dia eu vi um cara andando com o carro de uma empresa, ele foi abrir a porta, deu no poste, sabe? Aí fez uma cara de não tô nem aí. Se fosse o carro dele, será que ele teria tomado um pouquinho mais de cuidado, né? E por último, fala para a gente assumir compromisso com uma igreja. Por que igreja? Porque é um lugar onde pessoas estão com o mesmo propósito. Aqui, por exemplo, a gente está fazendo o quê? Uma comunhão. A gente é uma igreja aqui, que a gente está reunido para falar, estudar a palavra de Deus. Mas é importante que as pessoas sejam membros de um corpo, né? A igreja, a palavra de Deus diz que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Por isso que diz o membro da igreja. Lá, né, nesse corpo, é onde a gente vai fazer as coisas funcionarem, né? Através do quê? Um corpo precisa de ligamentos. Esse ligamento aqui é um ligamento que faz os membros estarem envolvidos. Não é bom a gente ficar desigrejado, ficar desacompanhado, né? A gente precisa de pequeno grupo, que é onde acontece uma igreja mais próxima, mas a gente precisa de uma comunidade. É muito importante a gente caminhar com outras pessoas, né? Infelizmente, o inimigo colocou no coração das pessoas que toda igreja é corrompida, todo pastor é ladrão, infelizmente, né? Então, essa é a oitava maneira da gente desenvolver fidelidade, assumir compromisso com um grupo local de cristãos, né? Em Romanos 12:5 diz assim, né? Tudo em Cristo, não, tendo Cristo em nós, que somos muito, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. A Bíblia diz que os cristãos estão em batalha espiritual, então nós precisamos nos unir a um batalhão, né? Pode ver que lá em Efésios 6 as palavras são de guerra, gente. Luta, fala sobre conquista, sobre esforço, sobre vitória. Nós estamos numa batalha, você sabendo disso ou não, e a gente precisa se unir a um batalhão, né? Deixa eu fechar aqui. Então, lá, por exemplo, o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Então, a gente está nessa batalha espiritual, a gente precisa se juntar a esse batalhão, né? Quando a gente se torna cristão, a gente se alista no exército de Deus. Se você vai lá se alistar no exército, você fala, eu quero entrar no exército. Aí você vai lá, ele vai falar, vai pegar uma lista, vai falar, assina aqui. Aí você vai falar assim para ele, mas eu tenho uma condição. Eu quero ir para a guerra só quando eu quiser, se eu quiser pular de batalhão para o outro, eu vou pular. É assim que acontece? Não é. Quando a gente entra, né, a gente tem que estar disposto a lutar, né, aonde precisar, mas não ficar mudando, tem que ser fiel. Uma das coisas mais importantes da característica de um exército é a fidelidade, a lealdade, né? A gente precisa estar com esse batalhão para podermos ir para essa guerra sabendo que a gente tem ali, né, um recurso, um respaldo, pessoas que vão lutar conosco, né? E a gente tem que fazer parte desse corpo, se comprometendo com as pessoas. É a decisão de participar, não de ficar só como espectador, né? Você deixa de ser consumidor para se tornar um colaborador. Somos sacerdócio real, a gente está representando o sagrado. Somos nação santa, separada por Deus. Para quê? Para levar o evangelho. E a gente, em comunidade, a gente tem uma força maior, né? Então é isso, para a gente poder desenvolver a nossa fidelidade, a gente tem que cumprir as nossas promessas, a gente tem que honrar o nosso casamento, a gente tem que assumir compromisso com outros cristãos, dedicar-se ao trabalho, ser leal aos amigos, aproveitar bem o nosso tempo, administrar bem os nossos recursos e usar bem os nossos talentos. Ok?
Então.